coluna de defesa era a Igreja Católica. A Igreja Católica dos nossos avós. Não essa Igreja Católica de hoje. Né? O grande baluarte, a doutrina católica, a tradição, impedia as pessoas de aceitarem o modernismo, de aceitarem essas novas doutrinas, essas falácias, né? E começou com a nova era, né? Começou com chakras, energia cósmica, foi inventando uma série de coisas para poder minar a verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós que somos cristãos, o cerne da nossa religião é nosso Senhor Jesus Cristo. O que a nova ordem mundial quer? Implementar um só governo, uma só religião, né? E um sistema que controla isso tudo, através da marca da besta. É como eu falei, o assunto é muito mais complexo, mas dá para se resumir nessas 3 colunas principais, tá? Então, o que eles querem? Eles querem formar a religião universal. Igual esse sacerdote está falando, vai ter uma igreja, uma pseudo, entre aspas, igreja, que vai se parecer católica, que ela vai ser ecumênica, e vai abraçar todas as outras religiões. Mas ela não vai ser católica. Ela vai ser um pedacinho de cada uma para poder agradar todo mundo. E como a religião católica define o que é o certo e o que é errado, tudo isso tem que vir abaixo. Como que vai ser vir abaixo? Com o novo catecismo. Né? O novo catecismo da Igreja Católica, que esse falso Papa que está aí, eles vão implementar, né, essa base doutrinária para que se estabeleça o reino do anticristo. É como eu falei aqui no começo do programa. Vocês não vão escutar isso em programa nenhum. O sacerdote que estava nesse vídeo aí agora há pouco, ele tem que falar de forma quase que paralela. Ele não pode dar nome aos bois, tá? Então ele falou, ele sabe que está vindo. Ele não pode falar que dentro da Igreja Católica tem uma seita perigosíssima que está mudando tudo. Ele não pode falar isso. Nós, que tivemos a graça de acreditar nas mensagens da palavra viva de Deus, que o profeta Bento da Conceição recebeu de Jesus, Nossa Senhora e dos anjos dos santos, nós sabemos da verdade. E nosso papel aqui é compartilhar com vocês, né? Para que ninguém seja pego de surpresa. Uma das grandes parábolas de Jesus é que ele sempre falou o quê? Orai e vigiai. Ele nunca falou só para rezar. Ele falou para quê? Para a gente vigiar, observar o que está acontecendo à nossa volta, observar o que está acontecendo no mundo, esses movimentos que os países fazem, né, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo de Deus, do diabo. Então, o diabo é ele que está coordenando o Papa Francisco com a nova ordem mundial, que vai ser implementada. Para que isso aconteça, tem que ter uma hecatombe, tem que ter tipo uma guerra que seja global, né? Para que, a partir desse problema, eles deem a solução deles, né? A solução para acabar com a guerra seria o quê? Eliminar todas as armas nucleares. Só que eles nunca vão fazer isso. A solução que eles vão dar é uma solução ecumênica. E isso é um dos pilares da nova ordem mundial. Verdade, isso mesmo, né? E eles vê que eles estão acelerando muito nessa agenda. Para as pessoas que às vezes não conhecem sobre a nova ordem mundial, vocês já pesquisaram? Eles têm um monumento, né, nas Pedras da Geórgia, nos Estados Unidos, e nessas pedras tem 10 mandamentos deles, que eles vão colocar em prática esses 10 mandamentos no mundo inteiro, em várias línguas.
Eu vou ler para vocês, né, os mandamentos que estão nas Pedras da Geórgia, nos Estados Unidos, da nova ordem mundial. São ações que serão aplicadas até 2030. Olha só para vocês verem. Primeiro, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em um balanço constante com a natureza. Segundo, controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e diversidade. Terceiro, unir a humanidade com um novo idioma vigente. Quarto, controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Quinto, proteger povos e nações com leis e cortes justas. Sexto, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um corte mundial. Sétimo, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Oitavo, balancear direitos pessoais com deveres sociais. Nono, valorizar a verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Décimo, não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza e deixar espaço para a natureza. São os 10 mandamentos que estão escritos nas Pedras da Geórgia, nos Estados Unidos, da nova ordem mundial, o que eles vão aplicar nessa agenda 2030, né? Todos esses 10 mandamentos serão aplicados e a intenção deles é reduzir a população, é acabar com a população. A gente vê que a inteligência artificial, né, está sendo muito avançada. Muitas máquinas, né, robôs, estão sendo preparados, implantados em toda a sociedade, e a gente percebe que é para mesmo acabar com a humanidade, né? E isso está cada vez mais se acelerando, né, diante dos nossos olhos. Então, assim, essa é a tática deles. E é a melhor forma que nós devemos fazer é o quê? Rezar, buscar oração e vigiar sempre. Pedir sempre a Deus, o Espírito Santo, para que não nos engane, né? Porque eles vão usar todas as táticas para enganar a humanidade. Eles vão usar táticas na terra, táticas no ar, né? Vão usar o projeto Bluebeam, criar imagens holográficas no ar para enganar as pessoas, para dizer que, né, Cristo está voltando, e muitas coisas vão acontecer. Então, assim, para a gente saber o que é verdade, o que é do Espírito Santo, a gente tem que ter um discernimento muito grande, né? Sempre em oração e buscar, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a interpretar e nos ajude também a permanecer em estado de graça. 7h42 aqui no nosso podcast de hoje. Vamos trazer o próximo vídeo que fala sobre a modéstia, né? Sem uma mudança de coração não vai levar ninguém para o céu. Pediu o Júnior para colocar. Tá me escutando? Pode falar. Coloca o vídeo que tem aquele soldado. Tá. Os 2 meios para a salvação do mundo. Tem um título assim escrito nele. Tá. É o 4º vídeo, né? Os 2 meios para a salvação do mundo são a oração e o sacrifício. É esse, né? Coloca então, esse vamos vídeo. Lá. Vamos lá. Os 2 meios para a salvação do mundo são a oração e o sacrifício. A Santíssima Virgem, nestes últimos tempos em que vivemos, deu uma nova eficácia à recitação do Rosário, e deu-nos esta eficácia de tal maneira que não há problema, temporal ou espiritual, por mais difícil que seja, na vida pessoal de cada um de nós, das nossas famílias, das famílias do mundo ou das comunidades religiosas, ou mesmo da vida dos povos e nações, que não possa ser resolvido pelo Rosário. Não há problema, afirmo-lhe, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário. Com o Rosário, salvar-nos-emos, santificar-nos-emos, consolaremos a nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Olha aí, né? Que vídeo interessante, né? Muito importante esse vídeo aí. Os 2 meios para a salvação do mundo são a oração e o sacrifício, né, Marcos? Em meio às trevas que o mundo está, perca da fé, apostasia, mas tem uma solução, tem um refúgio que Nossa Senhora está dando para nós nesse tempo de hoje, né? Que é o Rosário, né? Vamos falar de uma forma bem clara sobre a oração, tá? Para quem é convertido, para quem não gosta de rezar.
É prazeroso rezar? Não. Nós não temos prazer nenhum do ponto de vista mundano, né? Você ficar ajoelhado, rezando para Deus, não é. Mas o título do vídeo é o quê? Oração e sacrifício. Não tem como você agradar a Deus sem oração e sem sacrifício. Quando você reza por alguém, você está sacrificando o seu bem-estar, o seu lazer, o seu divertimento em prol de alguém. Você está rezando pela sua família, você está rezando pela sua conversão, pela conversão da sua família, pela saúde de alguém que está enfermo, para que a Terceira Guerra Mundial não venha, né? Você está rezando pela paz no mundo, você está rezando pelas crianças, pelas criancinhas que foram abortadas. Então, oração, gente, é um sacrifício. No primeiro momento, não é prazeroso. A partir do momento que você começa a rezar, os cientistas, eles fizeram a tomografia no cérebro da pessoa, enquanto a pessoa está rezando, principalmente o terço, que é a oração que gasta mais do que 30 minutos. O rosário são os 3 terços. Eles descobriram, o que os cientistas descobriram? Que as pessoas que rezam, elas entram as ondas cerebrais do cérebro dessas pessoas, elas entram numa paz tão grande, né, que evita até mal de Alzheimer. As pessoas que rezam mais são as que menos sofrem os maus de danos cerebrais. Isso é comprovado pela ciência, tá? Quando você reza, você está conversando com Deus. E quando você reza o terço, você está oferecendo uma coroa de flor para Nossa Senhora. O Senhor anjo da guarda leva essa coroa de flor até Nossa Senhora. Nossa Senhora, com a graça dela, ela abrilhanteia mais ainda essa coroa e apresenta para Jesus. Quanto maior o número de pessoas rezando, menor o número de castigo. Mas o que Nossa Senhora disse em Fátima? Né? Se o povo se arrepender e rezar, eu não vou deixar o braço do meu filho cair. Mas, como a maioria, tanto os maus quanto os bons, os que se dizem bons, não deram atenção aos meus apelos, ela falou que é obrigada a deixar o braço do meu filho cair. Então, se vier a acontecer uma terceira guerra mundial, estejam certos que nós, católicos, como um todo, somos principais culpados por termos negligenciado a oração. Isso é duro? É duro de ouvir? É. Isso é duro de falar? É. Porque eu também poderia estar rezando muito mais. Eu só rezo só 1 terço por dia. Mas nesse programa, a gente que está aqui falando com vocês, a gente procura dar o melhor. Falar o melhor. Falar a verdade. Falar do coração. Como o próprio Rony fala, né? Uma verdade verdadeira. Então, o que nós pedimos aqui, em todos os programas da Palavra de Deus? Rezem. Né? Os santos já falavam, né? Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Por quê? No dia do julgamento final, o que você vai apresentar para Deus? Ah, me diverti muito. Eu fui no parque, eu fui na praia, eu tomei muita cerveja. O que você vai apresentar para Deus? Foi esse seu sacrifício? Foi esse? Você se compadeceu do próximo pensando apenas de forma egoísta em si mesmo? É, gente. O julgamento não tem como enganar a Deus. Você vai estar frente a frente. Né? Você vai estar frente a frente com o Senhor do Universo, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o nosso Deus, a Santíssima Trindade. Ninguém aguenta. Se Deus não permite, se Deus não lhe desse a graça,
de você estar na frente dele, ninguém aguentaria. Então, a oração, ela é importante para, primeiro, para a sua salvação. Segundo, um sacrifício, é amor ao próximo, em caridade, né? E terceiro, um meio de salvação. Olha os benefícios da oração. Não negligencie esse tempo, porque vai chegar uma hora que nós não teremos mais o tempo.